Quero convidar você a ver a palavra de Deus no livro de Atos. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir em capítulo número 8. Vamos ler a partir do versículo 26. O título da nossa mensagem de hoje é: Deus se importa com cada um. Com cada um. Você não é alguém esquecido no deserto, tampouco você não é um número no meio da multidão, mas Deus se importa, Deus conhece e Deus se revela e quer falar e quer cuidar de você. Meus irmãos, ao lermos esse texto, nós precisamos lembrar, muito foi lembrado nessa semana a respeito disso, de que aquele que está aqui nesta manhã, no Espírito Santo de Deus, se nós cremos, temos convicção disso, é o mesmo que estava nessa cena, que deu aquelas testemunhas poder de Deus. Meus irmãos, e é Ele que, pela graça de Deus, vai nos iluminar e ajudar a entender esse texto não apenas com o nosso raciocínio, mas com o nosso coração, sabendo, Senhor, cuide de mim. Senhor, me alcançou. É o meio de instituição. Como aquela pessoa que a gente conhece, aquele idoso da sua família, da sua convivência, e fala assim: eu me lembro quando a ponte de Niterói foi construída, eu era criança, e os caras tinham que antes atravessar o rio para Niterói numa balsa. Eu me lembro daquela época. E aquela pessoa tem testemunha e diz assim: eu estava lá. E nessa manhã nós temos alguém de nós, uma pessoa, não a energia, o Espírito Santo de Deus que estava naquele deserto e testemunhou e levou um registro e hoje traz para a minha e para a sua vida. Quer continuar e completar a tua obra que ele já começou. Tenha o seu coração lento e atenção abertos para ouvir o que Deus tem para falar para eles. Atos, capítulo 8, versículo 26, da palavra de Deus em Gênesis. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a casa. Deixe certo deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou o Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Agora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado uma ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então eu disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e começando com essa passagem da escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que pede que eu seja batizado? Filipe respondeu e disse: você crê de todo o coração? Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez pelo outro e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Meus irmãos, esse texto que segue a sequência da nossa exposição da semana passada, nós vimos um episódio envolvendo esse diácono Filipe, que após a morte de Estevão em Jerusalém, foi dispersado junto com a igreja, semeado por Deus por várias regiões. E Filipe foi levado por Deus até a região da Samaria.
e lá ele pregava o poder de Deus se manifestava através da vida de Felipe. Ali o mago, aquele que praticava artes mágicas, então, ele vê Felipe, abraça a fé, mas ele quer comprar o poder de Deus. E aí, Pedro e João, que haviam ido para Jerusalém, eles repreendem aquele mago e falam: olha, o poder de Deus não está vendo, é que você vá para a destruição. Você e seus filhos, que você não tem parte nesse ministério. Felipe é um personagem que sai um pouquinho de cena nessa passagem, e depois ele volta ali, e diz que os apóstolos, eles, depois de fazerem isso, Pedro e João, eles voltaram depois para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias. Então o personagem Felipe aparece novamente. Felipe estava ali em Samaria, a igreja estava sendo expandida. Deus estava fazendo maravilhas na eternidade, as pessoas estavam crendo, se convertendo, conhecendo o poder de Deus, mas Deus, que se importa com cada pessoa, de acordo com o propósito dele, resolveu levar uma estratégia, que talvez seja anti-estratégia, daquilo que nossas agências missionárias diriam, leva aquele que estava sendo usado em um lugar com muitos frutos para um deserto. Talvez hoje em dia a gente fala: olha, mantenha iniciado, porque o poder de Deus se manifesta através de Felipe, mantenha esse servo aí do prega e cura. Mas Deus falou: eu tenho alguém para alcançar lá no deserto. Deus conhece a cada um de nós, e conhecia também aquele eunuco. E o anjo do Senhor então aparece a Felipe e diz: levante-se, sai de onde você está e vá para o sul, para aquele caminho que vai de Jerusalém até Gaza. E então aquele eunuco, e o eunuco ele é um servo especializado em um rei. Ele é alguém que foram retirados cirurgicamente seus testículos para que ele perdesse a libido e todo o apetite sexual, para que ele pudesse servir a rainha bem de perto, que não houvesse nenhum risco de que ele fosse tentado a se deitar à rainha, ter relações sexuais com ele. Então ele era o eunuco ali da Etiópia. Essa Etiópia que é apresentada, ela não é exatamente a Etiópia de hoje em dia. A Etiópia, ali hoje, atualmente, essa Etiópia é o Sudão, que está um pouquinho abaixo da Etiópia hoje em dia. Então, esse etíope da Etiópia, meu grupo, funcionário da rainha de Candace, vai ter qualquer funcionário, o eunuco, e aquele que cuidava das finanças, superintendente de todo o tesouro. O dinheiro da Etiópia, quem administrava, quem gerenciava era esse etíope. Ele saiu ali da Etiópia e viajou cerca de 1.500 quilômetros até Jerusalém para adorar a Deus. Como é que eles estão sabendo da adoração? A Bíblia não nos diz. Mas diz que ele saiu dali, viajou de carruagem até Jerusalém, adorou ali e voltava para a sua pátria, para a Etiópia. Naquele caminho, ele havia adquirido, pensado nessa viagem que ele fez, talvez em outra viagem, o profeta Isaías. Ele ia, durante a viagem, lendo. A forma deles, da leitura naquela época, era geralmente em voz alta. Poucas pessoas eram alfabetizadas, e aqueles que liam em voz alta, por ser um alto oficial aqui, o superintendente, ia lendo em voz alta, sentado na carruagem, e nessa dinâmica e coordenação da providência de Deus, Deus leva Felipe até aquela estrada deserta, e ali, quando ele chega perto, ele escuta o Espírito de Deus, e Felipe fala: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Felipe fez o quê? Saiu por dentro e foi até aquela carruagem, e quando ele acompanhava a carruagem, ele ouviu a leitura de um texto que era familiar, do profeta Isaías. E aí ele escuta ali aquela leitura e pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E então o eunuco responde para ele: mas não posso entender, você não tem ninguém para me explicar. Eu estou lendo aqui, estou tentando entender, mas... Então ele convidou o Felipe para subir e sentar ali naquela carruagem, e eles seguiram a viagem. O texto estava sendo lido para a gente, conhece a palavra de Deus, tem revelação completa. É muito óbvio. Estava falando de Jesus.
A ovelha, o cordeiro, mudo que foi levado ao matadouro, lhe negaram justiça, tiraram a vida dele da terra. Estamos falando sobre Jesus no contexto do texto lá em Isaías. E eu falo, eu peço teu sentimento. E então Filipe começou a explicar, a partir dessa palavra, dessa passagem da Escritura, ele anunciou a mensagem de Jesus. Ele pega aquele link, aquele texto, ele anuncia toda a mensagem de Jesus nessa exposição livre. E depois de fazer aquele curso intensivo de teologia, de discipulado, o eunuco então fala bem, eu já entendi, eu creio. Eu entendi também sobre o batismo. Conversa provavelmente deve ter passado por isso, sobre a importância do batismo, sobre como antes era a circuncisão e agora o batismo é o sinal da entrada. E então ele diz, nós estamos no deserto, mas pela providência de Deus estamos passando aqui num lugar onde há água. O que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz, é isso. Você crê que seu coração, então vamos batizar, pararam na carruagem. Eles desceram a água e ali então o eunuco foi batizado por Filipe. Pastor, ele foi batizado por imersão, por aspersão, por efusão. Texto não deixa claro e não falta isso aí. Fizemos comentaristas que ele deve ter sido batizado por efusão, que é o terceiro sistema de batismo que a gente não é muito familiarizado. Igrejas presbiterianas batizamos por aspersão, jogando água sobre a cabeça. Outras igrejas batizam por imersão, mergulhando a pessoa, batismo por efusão, a pessoa fica com água mais ou menos até a metade do corpo dentro da água, e aí uma quantidade volumosa de água derramada sobre sua cabeça. É o batismo por efusão. É bem possível que Filipe tenha sido batizado dessa maneira. Diz a palavra do Senhor que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele foi teletransportado. Existem artigos que procuram falar sobre isso e entender isso aí, que a Bíblia simplesmente diz que ele foi levado de um lugar para o outro. E ele sumiu da presença do eunuco. Ele ficou triste porque ele tinha perdido aquele que abençoou o Evangelho. Não, agora ele tem o Espírito Santo de Deus. E ele segue o seu caminho cheio de alegria. E eu, pensando no exercício imaginativo, o rosto semblante quando ele for chegar lá diante da rainha de Candace, ela falou, o que eu vou ser? O Evangelho sendo anunciado a todas as nações. Adiante. Filipe então foi visto depois em outra região chamada Azor e seguia viagem, fazendo o seu ministério e evangelizando com vários seguidores. Essa história registrada, o que nós acabamos de ler, de ouvir, não é um conto, uma ficção, mas isso aconteceu de fato para a nossa edificação nesse dia. Deus é um Deus que se importa com cada um de nós. A palavra começa dizendo no versículo 21 que o anjo do Senhor, versículo 26, perdão, o anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Primeiro ponto da nossa mensagem é que Deus dirige e conduz o seu povo de acordo com o seu propósito. Obedeça a condução de Deus, a sua vida. O anjo aparece a Filipe e fala, olha, sai de onde você está. As pessoas estão ouvindo bem essa Maria, ou vai que seja no nome do Senhor, que bom. Mas sai de onde você está e vai para um outro lugar. Vá para o deserto. Talvez você não encontre nenhuma pessoa, mas tem alguém lá que me importa com ela. Eu quero que você vai falar que meu Filipe vai andando e sendo levado até ali. No versículo 29 diz, então o Espírito diz a Filipe, aproxime-se da carruagem, Espírito ali que nos conduz o seu povo, o Espírito Santo ali, profetizado que seria derramado na vida do povo e daria a eles poder quando descer sobre eles. E eles seriam testemunhas, Deus conduz o seu povo. Saiba disso. Ele não é um Deus que nos criou, que nos abandonou à nossa própria sorte, ao destino, nem ao acaso, mas Ele é um Deus que nos chama e diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês nos dias de alegria, também nos dias de dificuldade. Eu estou com você e usarei todas as circunstâncias, as favoráveis
as boas, as felizes, as que trazem riso, mas também estarei com você e usarei também as situações difíceis que você passa. Deus conduz o seu povo. Portas abertas e portas fechadas não escapam à soberania de Deus. E na sua soberania, Ele nos conduz em oportunidades, em chances que nós temos de avançar para outros lugares, em portas que se abrem, em convites. O Senhor conduz o seu povo na sua providência. Conduz também quando as coisas dão errado nos nossos planos, mas nunca nos planos de Deus. Deus, durante a história toda do seu povo, vai conduzindo o seu povo. E assim também tem comigo. Ele fez assim quando chamou Abraão e falou: você, apesar de ser idoso, você deve sair da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus vai conduzindo a gente. O mais importante do que saber qual é o destino final é quem irá com você, conduzindo você até pastos verdejantes. E às vezes em pastos verdejantes, mas às vezes que faz a sombra da morte, Deus continua conduzindo o seu povo. Assim Deus fez também com o profeta Jonas, e falou: vai à grande cidade de Nínive. Aqueles que contra o povo de Deus têm se levantado, mas eu estou conduzindo você para lá, para anunciar as boas novas de salvação. E um dia, Deus conduziu uma igreja, um pequeno grupo que Deus colocou no coração de trazer o Evangelho para a região da Barra da Tijuca 30 anos atrás, onde tudo era mata aqui. Então o grupo começa a se reunir ali na frente do Barra Shopping, no condomínio, numa igreja que existia lá, que se dando espaço em Union Church. Depois de algum tempo, Deus fala: agora eu vou dar um lugar para vocês se reunir, e trouxe como cuidado, os conduzir até aqui. E aqui eles estavam na condução de brincos. Um dia ali na cega, olhamos um para o outro em São Gabriel da Cachoeira, as coisas estavam caminhando bem, a igreja amava, a gente estava feliz, mas Deus falou: o tempo de vocês aqui já é encerrado. Vocês vão para outro lugar. Para onde Deus? E começamos a orar dele, que nos conduziu até aqui. Eu tenho convicção disso. E Ele se trouxe nesse lugar, Ele quer te usar aqui. E é claro que a gente fica triste quando a gente vê algum irmão partindo indo para outro lugar. Mas como disse o pastor Silvério, pastor ele diz lá, pastor, vai sentir muita falta para ti. Porque a gente subia naquela descendência para nunca. A gente vai sentir muita falta. Mas Deus está conduzindo o Senhor e a gente tem certeza. Deus te abençoe e te use. A igreja da Barra, falar nesse pastor Silvério. Quem sabe, Pai querido, o homem de Deus, traz voz, Deus. Eu tenho convicção que Deus conduz a gente. Deus trazer Jesus. Deus tem conduzido o seu povo. Fica firme. Talvez você não esteja conseguindo entender para onde ir ainda. Mas saiba, Deus está cuidando de você. Se a conta está fechada, se a resposta de acordo com o que você queria não veio, descanse. Essa é a resposta de Deus, por enquanto, de um deles que conduz o seu povo. Onde Deus segue dizendo que Filipe foi para aquele lugar, e na segunda parte do versículo 27 diz ali: depois que Filipe se levantou e foi, falando de Deus, diz: havia um etíope, um alto oficial de Candace, vai os etíopes, que era subindependente todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Deus é o Deus, além de conduzir o seu povo, Deus é o Deus que desperta o interesse pelos assuntos dele e por ele. É Deus que coloca no nosso coração, em primeiro lugar, o interesse por Ele. Se dependesse apenas do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, jamais procuraríamos ajuda. Antes, a Bíblia diz que nós somos, ou originalmente, que nós éramos inimigos de Deus. Os desprezávamos, apesar de toda a sua revelação, de tudo aquilo que Deus deixou da assinatura da natureza, para a gente olhar e falar assim: não é possível que isso seja por do acaso. Mas o nosso coração duro e louco espiritualmente dizia não a Deus. Mas Deus, ele começa a despertar o interesse
E assim ele fez com aquele eunuco Egeu. Como é que ele ficou sabendo? Ele ouviu a existência do Deus de Israel, ouviu falar que era o Deus verdadeiro, ele resolve ir até Jerusalém para adorar. Esse era o eunuco, e por conta da sua condição de eunuco, ele não poderia chegar tão perto ali no local de adoração. Havia restrições para esse tipo de pessoa que tinha sido removido o seu testículo. Ele não podia chegar até mais próximo do lugar de adoração, mas ele foi atraído. E possivelmente, por conta da condição financeira que ele tinha sendo alto oficial, ter bons recursos, conseguiu adquirir um exemplar do rolo do profeta Isaías. Era um caro, muito caro. Não era qualquer pessoa que tinha condição. Mas ele teve interesse, comprou, e aí ele vinha lendo, e Deus vai despertando esse interesse. E Deus é também que nos conduz e desperta em nós o interesse. E essa é uma palavra que apazigua o coração do pastor. Porque às vezes ele fala, essa pessoa não, parece que não se quebranta, não quer saber das coisas de Deus. Continua a vir para a igreja, eu não sei nem porquê, reclama, mas tem desses toques de interesse. Dá um horário cedo, dá um horário tarde, uma pregação demorada, para a gente ter a vez. Louvado seja o Senhor, porque é Deus quem faz isso. E coloca em nós esse desejo pelas coisas dele. Ele coloca em nós a compreensão de que nós somos seres que não foram criados para esse mundo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A compreensão, ainda que a gente não consiga explicar perfeitamente, mas a compreensão de que não é possível que a gente tenha sido criado e a nossa experiência humana, ela se limita só a essa vida. Precisa ter alguma coisa fora daqui e desse sentido e propósito para a nossa existência. Foi Deus que colocou isso no coração do ser humano. Quando o ser humano olha para a natureza, que é a maravilha da criação, nós tivemos a conferência de ciência e fé, e vimos as assinaturas de Deus em muitas partes da criação. O ser humano diz, eu é possível. É matematicamente impossível que isso seja fruto do acaso. Precisa ter alguém que planejou, uma mente inteligente que fez isso, e é Deus que vai despertando esse interesse. Deus que faz isso. A vida do meu núcleo ele fez, ele colocou ali esse interesse pelas coisas de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus tem despertado isso. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem usado muitos meios para despertar esse interesse. E às vezes ele usa os seres do sofrimento e da dor, da angústia. Para Deus não é possível o meu destino final seja simplesmente padecer a angústia e sofrimento sem sentido. Eu preciso de significado e sentido para a minha vida. Deus se revela e mostra a sua face, a sua vontade, e apresenta a sua palavra. E esse é o seu plano, voltado a ler. Chegando a esse, por conhecer a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus dizendo no versículo 29, então o Espírito disse a Filipe, sublinha os verbos, aproxime-se dessa carruagem. Segundo verbo, acompanhe. Versículo 30, correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo para trás da igreja, então, tem fogo. O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu poderia entender se ninguém explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Deus não apenas nos conduz, mas eu dirige o seu povo para mais perto daqueles que Deus já tem despertado interesse. Esse movimento que a gente tem entendido que Deus tem feito na vida da igreja, em todo mundo, mas foco especial também a nossa igreja. Tem conduzido a gente para perto daqueles que Ele já tem despertado o interesse, o conhecer das coisas. Semana passada, a gente distribuindo alguns folhetos, deu a responsabilidade e a tarefa de distribuir. Espero que não seja distribuído horário. Eu recebi algumas testemunhas dizendo, olha, foi muito importante, foi muito bom, espero que tenha tido uma boa oportunidade também. Deus
certamente já estava trabalhando no coração daquela pessoa. E assim, também, nessa situação, Deus dirigiu Filipe e falou: aproxime-se. E aqui está um auxílio muito simples, básico, mas eficaz, do conduzir de Deus até essas pessoas que têm que despertar interesse. Primeiro, aproxime-se delas. Elas estão ali em seu círculo de convivência. E de repente parece que Deus faz parar o tempo. Você foca naquela pessoa, percebe uma necessidade que eles falam, aproxime-se. O poder do Espírito Santo, confie. Então, Filipe se aproxima da carruagem e fala: acompanhe, esteja atento a aqueles que Deus já tem dirigido você. No meio de uma questão de abrir o seu trabalho, da sua vizinhança, Deus já te mostrou alguém que você aproxima e acompanhe, seja companhia. Ande junto. Filipe correu para lá, entregou esforços, energia, e assim Deus também lhes convida. Talvez você já tenha deixado um pouco de lado em nossas prioridades individuais, está pondo só para a gente, a nossa agenda, e falar: já vem para lá, se aproxima. Mas estou rodando ao redor, ele disse uma coisa para a gente, no tempo missionário, ele fala o seguinte: as pessoas, elas são prioridades de Deus, são mais importantes sempre do que as coisas. O que significa dizer que se você tiver uma conta para pagar e você estiver chegando no banco e esse é o último dia de vencimento daquela conta e alguém ia abordar, isso não era mais, aconteceu indígena, ali naquela região ia abordar e quiser conversar, deixa a conta vencer e faz uma conta no dia seguinte. Mas prioriza isso, Deus te colocar ao seu lado. Corra para essas pessoas, não perca a oportunidade. Gente, é o nosso negócio, gente, a nossa prioridade. Deus vai usar cada um de nós no nosso jeitinho, com as nossas características. Alguns correm mais, outros chegam mais e não seguem, mas se Deus tem te dado oportunidades, Deus tem dado para muitos aqui, corra deles. Filipe então chegou e passou a ouvir. Abra seus ouvidos e atentos, preste atenção. Como quem tem interesse em saber das dores dos outros. As pastores já têm tantas dores, eu também sei. Mas o Senhor nos quer usar na vida de outros. Vocês dão ouvidos atentos e abertos para ouvir. Às vezes, só do ouvir, o Senhor já vai estar usando você como testemunho de um Deus que se importa com as pessoas. Talvez a gente vai poder testemunhar, falou, nunca ninguém ouviu. Ninguém se interessou pela história. Nós que temos a paz de sempre, o entendimento, a resposta que ficamos desse mundo, precisamos ter ouvidos atentos para receber o sofrimento deles. E segue o texto dizendo: interesse. Tem interesse para essas pessoas que ouvir e faça perguntas. Recentemente eu ouvi um missionário da CRU, trabalha com universidades, e ele falou: muitas vezes a nossa evangelização já é uma metralhadora de conceito com ela abaixo. Antes de falar, pergunte, tem interesse. A pessoa começou a falar, demonstre que você tinha interesse, fazendo perguntas. Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou até esse ponto? A pessoa talvez estranhe e fala: por que você está se interessando? Ter sido crentes parece, de um Deus que se importa com cada um. E então o que aconteceu ali é que a oportunidade estava ali, como o fato que texto da mão, eles falam: Filipe, só na minha linguagem, escreve aqui. Talvez eles vão inventar uma oportunidade chamando de pessoa que você não tinha convivência. Você vai sentar, vai ler, vai comer, você vai compartilhar o seu coração, as suas cores, e assim Deus nos dirige para mais perto daqueles que têm interesse, vai continuar usando o seu povo. Da palavra de Deus, versículo 32, ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levada por ovelha ao matador, e como cordeiro mudo, diante do seu purificador, ele não abre a boca. Na sua humilhação de negar justiça, quem poderá falar da sua descendência? Mas a vida dele é tirada da terra. Então eu não pergunto, ele está falando dele, o próximo texto está falando da descendência dele mesmo, ou de outra pessoa. Meus irmãos, Deus é o Deus que nos conduz a situação forte. Muitas vezes fala para os filhos dele na cara dele: só você, a bola, o goleiro fora, é só chutar.
Quando Filipe chega ali, junto ao eunuco, ele escuta o eunuco lendo o texto que fala sobre Jesus, Cordeiro do mundo que foi sacrificado. E Deus fez ao exercitar também ao lugar, as circunstâncias que a providência coordena para que a gente aproveite essas oportunidades. E dentro dessas oportunidades da providência, o nome do Senhor seja proclamado e conhecido. Da palavra de Deus, e então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Assim como muitos outros, no livro de Atos, no livro de Lucas, ouviram uma situação. Hoje, na escola dominical, nós vemos esse texto. Quando Jesus estava ali com os discípulos do caminho de Emaús, aqueles discípulos estavam reconhecendo que era Jesus, eles estavam falando sobre os acontecimentos. Jesus pega aquele gancho, naquela situação ótima, e começa a falar da exposição de toda a história até chegar naquele momento em que ele fala: olha, foi morto o cordeiro. Então, quando eles chegam ali em Emaús, eles partem o pão, os seus olhos se abrem, e eles dizem: na verdade, nosso coração estava queimando quando a palavra era exposta. E naquele movimentos que eles nos levam para essa situação ótima, Deus também que os tem preparado. Ele ordena as circunstâncias até um pouco ótimo. O pastor amigo meu contou uma história de que ele estava em São Paulo, certa vez, no metrô, e então ali ele viu que tinha um homem perdido ali, tentando se localizar. Metrô com muitas estações, muitas linhas, muito mais complexo que o nosso do Rio de Janeiro. Ele virou para o pastor e disse: eu estou perdido e eu preciso chegar na estação. Ele não falou a palavra de estação. Eu preciso chegar no paraíso. Como é que eu faço? Vai que eu queira, amor. A bola na cara do medo. Deus nos conduz. E às vezes vai quebrantando as pessoas e fala assim: eu não sei mais para onde ir. Eu não aguento mais esse sofrimento sem sentido na vida. Nós temos essa oportunidade, privilégio e responsabilidade com equidade de falar: eu tenho esse pode. Sofrimento talvez não é fácil. A resposta não é dizer: crê em Jesus e não vai ter mais sofrimento, mas é assentir o seu sofrimento ao Deus que se importa com você. E nessa manhã o Senhor fala isso para você. Esse é o ponto ótimo da sua vida. Creia nisso. Aquele que foi como ovelha muda ao matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca, derramou o seu sangue para que a gente vivesse esse momento da fé, da conversão, do caminho da santificação, de uma vida com um propósito, da certeza de que Deus cuida da gente. Nenhuma das nossas lágrimas, angústias, sofrimentos são desperdiçados, mas Deus está todo sentido para a nossa vida. Sai a palavra de Deus dizendo, então, que Filipe ele chegou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O próximo ponto é que Deus anseia profundamente que nós conheçamos a sua palavra e que o nosso conhecimento seja prático e aplicado. Meus irmãos, hoje nós tínhamos 40 pessoas na escola bíblica dominical. Temos uma aula muito especial. E pela graça de Deus, não foi a única. Nós temos tido muitas aulas muito boas. Eu quero encorajar que você que ainda não tem participado da escola bíblica dominical, prioriza isso. Se você se arrepender, se tem parte do pastor Henrique te diz: não, o Senhor falar com a gente a cada domingo, e Ele deseja que Ele conheça a palavra. Filipe chegou ali e identificou a palavra de Deus sendo lida, porque ele conhecia as Escrituras. E o Senhor nos convida diariamente a priorizarmos a leitura, o estudo, o aprofundamento, a nos familiarizarmos mais familiares com os textos bíblicos, para que assim Deus nos faça transformar na vida daqueles com os quais a gente se encontra. E o que a gente vai compartilhar será fruto daquilo que a gente tem vivido, estudado e que Deus tem trazido para nós. Deus deseja de todo o coração nós conheçamos a sua palavra. Meus irmãos, vez ou outra eu falo isso. Esse não é um livro como outros qualquer. Esse não é um livro como outros qualquer.
Se esse aqui fosse um livro com pontos que você não seria burro por entrar em muitos países só de importar. Antes de você ler, você te pegar isso, só você tenta ler isso. Por que a gente sido morrido por causa disso? Ele mesmo fala que ele é a palavra de Deus. Meus irmãos, desejo também se revelou para as mentes. De vez a gente está atrás de novas revelações, ou alguém que traz uma palavra que vai dirigir a sua vida, a mulher que está diante de você. Você quer ouvir Deus falando em voz audível com você? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você em voz audível. Conheça mais a palavra e não desperdice aquilo que o Senhor já tem trazido para você. 1 Pedro 3,15 diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparados para responder a toda aquele de razão, a esperança de vocês. Meus irmãos, não será quebrado as oportunidades que nós temos aqui a palavra de Deus, que nós não damos valor. Isso é sério. Isso é sério. Muitas das nossas mazelas e angústias talvez sejam resolvidas com muito mais rapidez se nós devemos estar priorizados a palavra, o estudo da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo em que nunca tivemos acesso a tão variada gama de informações, entretenimento, coisas que podemos fazer o dia inteiro e é cada vez mais difícil priorizar esse tempo, coisas que o Senhor se agrada. Aquele que se aquieta, fala, vou ter um momento depois de falar. Primeiro, antes de qualquer coisa, com a minha melhor energia, com a minha melhor atenção, Deus se agrada. Deus quer falar com você. A palavra de Deus segue dizendo, já nas partes finais, versículo 36, seguindo pelo caminho, chegava a certo lugar da água. Então o eunuco disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crer de todo o coração. Então ele disse, creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O batismo e a profissão de fé precisa ser precedido por uma confissão coerente com si. Por isso nós fazemos tanta questão da frequência da classe dominical, de novos temas, para que aquele que assume publicamente a sua fé, que faz a sua profissão de fé, em caso aqui, aquele eunuco fazia o batismo, a entrada, o que marcava a entrada no corpo de Deus, mas também a proclamação da sua fé, ele consciente, ele dizia, olha, eu entendo, o que você me explicou, isso fez sentido não só para a minha mente, mas que seu nosso coração. O Senhor quer que a cada dia a gente se aprofunde nesse conhecimento. Quando saíram da água, diz versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguir o seu caminho cheio de alegria. A genuína conversão, a mudança de vida, aquela que vem do trono de Deus, aquela que produz a genuína alegria no nosso coração. Ainda que as circunstâncias sejam dolorosas, difíceis, é que tem história grande e perfeita. E tem dores, mas você continua crendo, que tem perdas, mas você continua confiando. O eunuco teve a oportunidade da vida dele de ter um curso de discipulado, um homem cheio do Espírito Santo de poder, mas a palavra de Deus ficou desanimado, abatido por causa daquela perda, porque de repente sumiu sem explicação que ligue, mas deixa o coração dele se chama de Deus, Deus faz transformações. Se a gente ainda não tem experimentado essa alegria, talvez seja tempo de a gente se prostrar diante do Senhor, confessar para Ele nosso pecado, mesmo, meus irmãos. Em algumas situações, eu louvo a Deus, eu falei isso outra vez, por irmãos falam, mas Senhor, ele não é tão motivo de você alegrar, você está tão triste, se alegra com o Senhor. Deus vai trazendo para a gente, carta de Paulo, Tiago diz, tem motivo de grande alegria, o passar, provação. Não de pequena, mas de grande alegria. Quando o Senhor faz graça de trazer isso no nosso coração, a gente pode viver assim. É uma promessa da palavra de Deus que tudo vai se resolver nesse mundo. Não há mais. Tudo vai se consertar nessa vida. Não esteja.
Abandone essa expectativa. Mas tenha certeza que você, em nenhum momento, estará sozinho. E é isso que enche o nosso coração de alegria. Versículo 40, terminando, diz que Filipe foi visto outra vez em Azul. E seguindo viagens, evangelizaram todas as cidades, até chegar a Cesareia. O tema da evangelização parece ser, então, uma marca, sempre muito presente na realidade da expansão da igreja. E assim Deus também tem trazido isso para as nossas vidas, da igreja presbiteriana da Marca. Nós temos visto povos deles, o DNA dele, a essência dele é um povo que avança e é comprometido com a proclamação da palavra. Assim Deus também quer fazer em nossas vidas, na agenda e na falta dele. Porque Deus que se porta com cada um. Talvez Deus queira te levar a alguém que tem passado por um enorme deserto. Talvez você ache que o lugar em que você está, com tantas oportunidades, com tantas portas abertas, seja o lugar onde você deve continuar, mas Deus está falando, não, tem alguém que passa por um deserto, que atravessa ali, coração cheio de vontade de me conhecer, que tem tido interesse pelas minhas coisas, e eu quero levar você até aquele lugar. Talvez nessa semana, eu vou te levar para essa pessoa, ter atravessado o deserto. O Espírito Santo possa guiar em você, ser instrumento dele para proclamar a palavra de Deus. Mas, pastor, eu passo tantas lutas, eu mesmo estou passando por um deserto. O Senhor sabe, o Senhor conhece, mas o Senhor tem te usado nesse religião. Para de olhar só para mim e para Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, para a tua glória. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero cumprir o Senhor bem para a minha vida, em nome de Jesus.